para conversar um pouquinho junto com a gente aqui nessa manhã de quarta-feira, meiuca de semana, e trazer informações para você. Eu tô falando dele, o Zanata, tá junto com a gente aqui, lá da Flick. Zanata, bom dia. Bom dia. E aí, bem? como é que você tá? Tudo bem? Eu acho que você revelou um pouquinho do DNA que você tem, quando você falou meiuca. Meiuca é um negócio meio... Tá mais pra trás, tá mais na minha idade, não tá não? Pois a gente vive se revelando aqui. Ele é atemporal. Atemporal. É isso aí. Puxa vida, eu posso pegar isso pra mim também, que eu sou um sujeito atemporal. Deixa eu ir brincando aqui com as câmeras aqui, pra você ver de pertinho aqui também o Zanata que tá com a gente nessa manhã. Zanata, e aí, você veio bater aquele papo com a gente hoje? Vamos falar da Flick Cursos? Exatamente. Cara, pra quem não conhece ainda, que é quase impossível, mas pra quem não conhece ainda, fala pra gente da história da Flick Cursos. A Flick, ela é uma marca nossa, né? Eu vim para Divinópolis, eu tenho 32 anos aqui, estive à frente de uma outra empresa durante 26 anos, e aí depois a gente começou com a Flick. A Flick, ela já está indo lá para o seu 6º ano de operação. E nós trouxemos toda essa bagagem que nós temos. Eu tenho, dentro da área de treinamento, né? Eu tenho uma experiência grande, né? Não vou nem revelar a minha idade, né? Porque eu já tô mais pra... Você falou meiuca, né? Mas aqui há isso 30 e quantos bacana. anos? 32 anos? Aqui, né? Exatamente. Pois é. Então, assim, do ponto de Chegou vista... aqui com 2 anos? Perdão, 30 anos aqui, é que eu confundo o tempo de idade. 30 anos aqui vai fazer, exatamente. Então, assim, do ponto de vista de Flick, ela tem uma bagagem muito grande. Não só a minha, mas de outros profissionais envolvidos ali, né? E aí, o que acontece com o conceito da Flick, né? A gente tem Flick, se você for traduzir, né? Ela é uma palavra que ela quer dizer legal, descontraída, né? É um negócio bacana, né? E aí nós trouxemos isso para a marca. Um formato diferenciado. Formato diferenciado, exatamente. O jovem hoje, né, as pessoas hoje, elas têm muito acesso à rede social, muito acesso à tecnologia, YouTube, assim por diante. Então, a ideia de se aprender dessa maneira, ela é uma ideia que a gente traz para dentro do conceito da Flick, onde nós temos lá dentro uma coisa chamada aula invertida. O que é aula invertida? O conteúdo está lá disposto, ele pode assistir o conteúdo quantas vezes ele quiser. Porém, a cada aula e em todo instante ele tem o acompanhamento de um instrutor especializado naquela área de conhecimento que ele precisa e uma prática direcionada. Então, ou seja, não é mais aquela aula onde o professor detém o conteúdo, não, porque hoje a tecnologia tirou isso fora, a IA tirou isso fora, todo mundo tirou isso fora. A questão é, como que eu irei trabalhar com essas informações? Como que eu vou produzir com isso? Como que eu vou criar com isso? Então, antigamente, quando nós tínhamos uma aula que ela tinha lá um padrão de 1h30, 2 horas, e aí nós fazíamos uma atividade, né? E pega um conteúdo teórico, faz uma atividade e tal, e chega numa conclusão. Hoje não. Hoje você pode pegar vários conteúdos dentro dessa mesma carga horária e ter um aproveitamento muito melhor. Então, esse é o conceito da Flick. E respeitando ali o aluno. Porque você entra num nível, ele entra em outro nível, eu em outro nível. Então, a gente tem que tracionar isso de uma forma diferente. Esse é o conceito da Flick. Todo momento tem uma pessoa entrando, né? Por falar nisso, me conta aqui uma coisa. Tanta gente falando hoje sobre preparar a criança, preparar os adolescentes para o futuro. Como é que é isso na Flick? Como é que funciona? Deixa eu só pegar esse gancho, porque na minha época, preparar a criança era ensinar ela a ter uma aula de computação. Isso, exatamente. Depois preparar para Na minha época já era datilografia. Eu peguei a transição. Você acredita que eu fazia aula de datilografia com meu pai? Meu pai era bancário, né? Tinha as maquininhas de escrever na cadeira. ASDFG. Tinha volume de toque, você lembra? Tantos toques você para. E se você fizesse mais, era melhor classificar. Bicho, a minha digitação, ela é bem rápida mesmo. Só que meu pai digita de olho fechado. Nem tanto assim. Mas na minha época era aula de computação, depois aula de inglês, depois programação, que não acabou ainda, e agora IA. Como é que é essa evolução dentro da Flick? A gente tem uma esteira, todos os cursos têm IA lá dentro, né? Só que a IA não esse chat aí que a gente utiliza no dia a dia. A IA como ferramenta para você chegar num resultado. Certo. Que esse é o X da questão. Ou seja, eu tenho a ferramenta, mas o que eu faço com essa ferramenta é aquilo que me diferencia dos demais.
Outro detalhe importante, muita gente fala o seguinte: a IA irá substituir. Realmente, a tecnologia substituiu muita gente, a revolução industrial substituiu muita gente, a mecanização, etc, etc. Mas surgiram hoje você tem também, drone lá na surgiram agricultura. muitas outras possibilidades, né? Exatamente. Primeiro que surgem outras possibilidades melhores remuneradas, com melhor reconhecimento, etc. E em segundo lugar, quem que ela substitui? O básico. O básico. Então, ou seja, qual é a proposta da Flix? Sair do básico, né? Então você tem uma esteira, é como se fosse um voo. Em que momento desse voo que você entra nele, né? Aí eu entro lá que eu não conheço nada, beleza? Você vai subindo até você gradualmente Aí eu já tenho um pouco mais de conteúdo. Bom, então nós vamos colocar você num outro voo. Isso acontece tanto na parte do idiomas, que a gente tem inglês, tá? E quanto na parte dos cursos de tecnologia. É como se fosse um voo mesmo, é um plano de desenvolvimento pessoal. Inclusive, nesse plano, a gente tem uma coisa chamada Evolua Flick. O que é o Evolua? O Evolua, ele trabalha as habilidades, que são as habilidades naturais que um ser humano tem. Comunicação, expressão. Hoje, por exemplo, as pessoas... pode parecer assim, às vezes alguém vai ficar ofendido no que eu vou falar, mas a gente tem que falar. Por exemplo, você marca uma entrevista de emprego, o pai vem junto. Né? E às vezes o pai quer participar da entrevista. São males da geração. Cara, não tem jeito. Entendeu? É um negócio complicado, porque o pai, a não ser que a gente fala assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vem trabalhar os dois. Entendeu? Aí tudo bem. Mal levar lá na porta e falar, vai lá, boa sorte. Isso, E outro detalhe importante, às vezes a gente, por exemplo, empreendedorismo, né? Muita gente quer empreender. Ótimo, eu sou a favor do empreendedorismo, eu estimulo, eu tenho várias pessoas trabalhando comigo que hoje são donos de grandes empresas maiores do que a minha. Isso é muito de perfil, né, empreender. Só que é o seguinte, o cara tem que começar da base, o cara tem que começar estudando, o cara tem que arrumar um trabalho que ele consiga... Procurar entender o negócio. Isso, exatamente, né? Que é o caso que você me perguntou da IA. Ir lá na IA e digitar, qualquer um faz. Entender o negócio, a base do negócio, aí já muda de figura. E o segredo da IA é até o saber perguntar, né? Eu ia falar exatamente isso. A resposta que você quer. Para você questionar. Porque a resposta nem sempre é assertiva. Por causa da comunicação, né? Porque a IA é o seguinte, ela é um grande banco de dados do que tem na internet. É um padrão e o que tem na internet nem sempre está validado, né? Sabe aquela pessoa que recebe uma notícia e transmite e não vê de onde é? Certo. Se você usar a IA sem saber... O antigo fofoqueiro? Se você usar a IA dessa maneira, você vai se tornar um fofoqueiro, vamos falar assim. Porque você vai passar a informação errada. Vai passar errado. Entendeu? Vai receber, vai perguntar errado. Se você for aquele profissional do cara crachá, a IA vai te engolir, né? Exatamente. O cara crachá vai ser engolido. Já foi engolido. Já foi. Cada vez mais. Inclusive, os caras crachá de dentro das empresas que desenvolvem IA estão sendo engolidos, né? Porque aquilo que nós estávamos conversando, né, antes da entrevista. O que acontece? As grandes empresas, elas têm uma preocupação de produzir um conhecimento. Então, ela contrata as pessoas que têm menos conhecimento, coloca junto com as outras pessoas e vai fazendo uma esteira para a pessoa evoluir lá dentro. Ok. Com a IA, isso deu uma quebra. Por que ela deu uma quebra? Porque essa pessoa que entra com o básico, ela já não pode estar tão básico mais. Ela precisa passar por um processo de aprendizagem, ela precisa passar por um processo de conhecimento para depois ela chegar lá. E nós temos um grande problema hoje, que é a diferença daquilo que se ensina nas escolas em geral, né, com aquilo que a empresa pede. As empresas, a parte privada do negócio de tecnologia, ela anda muito mais rápido. Então, se você não tiver esse time, né? Você tem que saber caminhar já com as pernas. E você não pode estar engatinhando mais, né? Então, infelizmente, nós precisamos colocar essa garotada pra estudar. E a IA, cara, ela é um negócio que ela, vou te falar na prática, ela te faz economizar muito dinheiro na vida. Eu vou te dar um exemplo lá em casa. O portão eletrônico queimou. Isso. Tem um conhecimento básico de elétrica, você vai lá, pesquisa qual é o modelo, ela te ensina tudo. Fui fazer um comparativo do preço que eu comprei a placa na internet com o preço que o técnico ia lá me trocar, deu uma diferença de 50%, mais de R$300. Então, se você faz isso nas coisas básicas, isso te coloca, querendo ou não, te coloca à frente, porque... O que é o censo? Você vai lá, liga pro cara, vou te dar garantia de 2 meses. É uma garantia que a placa já te dá. Então, se você sabe usar a IA, principalmente pra geração que tá chegando agora, isso te facilita muito o resto da vida. Só que você falou um ponto importante. O que você tem antes? Você tem um pré-conhecimento daquilo. Sem o pré-conhecimento daquilo, negativo. Aí é que é o X da questão. Eu preciso desse pré-conhecimento. Isso a IA não substituiu. E, na minha opinião particular, né?
muita gente discorda, mas isso não será substituído pela inteligência artificial. Então, exatamente. O talento humano é o seguinte: você é um cara talentoso, você vai brilhar mais. Você não é um cara talentoso, você não tem afinidade para aquilo, você vai errar mais rápido. É isso que vai acontecer. Assim como a TI, né? A tecnologia aconteceu isso. Se você tem uma noção, digamos assim, você tem mais... Né? Eu sou da música. Muita gente me pergunta, cara, você não acha que a IA vai substituir? Elas fazem tudo, letra. Eu falei, cara, mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que não. E não, eu também acho. Porque a IA tem tudo, menos sentimento. E outra coisa, por que ela não vai... Imagina você com uma ferramenta dessa produzindo da forma como você sabe produzir. Você tá entendendo? Passa a ser uma tecnologia, uma extensão do nosso corpo. Extensão, isso, exatamente. Então ela não vai substituir, ela vai completar, né? Será que uma pessoa sem esse conhecimento prévio vai chegar onde você chega? Não chega, não adianta, né? Pois é, isso aí. Agora, quais os cursos oferecidos ali pela Flic Curso? Vamos desembolar entre... Vamos lá, ó. Idiomas, que tem a parte do inglês, tá? Que é muito bacana. Nossa proposta é entregar um nível de conversação, de entendimento, né, de compreensão da língua muito bacana, numa formação de 3 anos, tá? Então você pode fazer 1, 2 ou 3 anos junto com a gente. E entra de acordo com o seu nível. Isso, tá? É bom, mais rápido, né? Isso, tá? E a gente entrega um conteúdo muito legal nesse período. Aí, nas áreas de tecnologia, nós temos a parte de informática básica, que muita gente fala assim, meu filho já sabe, já mexe no celular. Cara, mexer no celular é uma coisa, trabalhar dentro de uma empresa é outra coisa. Pergunta que eu sempre faço dentro das empresas que nós vamos apresentar é: quem conhece Excel? Quem sabe fazer um gráfico? Quem sabe pegar uma informação e mostrar num gráfico? Não é ir lá, clicar e aparecer o gráfico, mas tá aqui, olha, eu tenho as minhas vendas da semana, mostra para mim os vendedores que venderam mais nessa semana dentro de um gráfico. O cara não mostra. Mostra para mim os produtos mais vendidos dessa semana para eu saber a campanha que eu vou fazer ou a decisão que eu vou tomar. O cara também não mostra, né? E isso, por exemplo, é Excel, e a gente ensina isso. Então, do ponto de vista de tecnologia, a gente tem lá a parte da informática básica, do marketing digital, das redes sociais, robótica para criança, que entra programação, porque o cara hoje, a pessoa, ela tem que entender que é importante pro filho dele aprender programação desde o início, que é a lógica. Então, entra dentro de um robótica, faz um projeto, desenvolve um robô, programa aquele robô, faz uma competição, né? O garoto gosta, o garoto é desafiado, né, para fazer aquilo. Junto com esse conjunto, se você quiser contratar, você tem também a parte do lição de casa, né? Eu tenho um depoimento de um sobrinho. Meu sobrinho estava no carro comigo, eu estava levando ele para Flic. Aí eu falei assim: e aí, você gosta de fazer lição de casa lá na Flic ou com a sua mãe? Ele falou: com a minha mãe. Eu falei: nossa, que legal, né? Aí eu falei assim: por quê? Não, porque a professora não sabe muito o conteúdo do 2º ano. Eu falei: que legal. Eu falei: mas quando você pergunta para sua mãe, ela responde? Não, a minha mãe responde tudo para mim. Aí eu fui falar com o pai dele, né, que é meu sobrinho, na verdade. O pai dele que é meu sobrinho. Aí eu fui falar com ele, né? Eu falei: olha, isso, você sabe por quê? Ele falou: eu sei, é porque em casa a gente acaba respondendo tudo que ele pergunta e aqui ele tem que pensar. Só que em casa ele demora quase 3 horas para fazer uma lição de casa. E aqui, em menos de 1 hora, ele faz a mesma coisa. E aí já vai pro robótica, já vai pro inglês, quer dizer, então existe um desenvolvimento daquela pessoa, né? E o pai, não é porque é meu sobrinho, mas ele tá satisfeito, né? Porque ele tá vendo o filho dele crescer. Isso que é importante, isso que é bacana, né, quando você ensina alguém. Então essa é a gama da Flic. Na verdade, vou te falar, tem que conhecer o mundo Flic, tem que ir lá fazer uma visita, passar um WhatsApp para entender qual é o trabalho. Então agora chegou a hora. Que sabe programar, nunca vai faltar dinheiro na vida dela, cara. Não. Com certeza. Agora, me fala aí, como é que a pessoa pode ir lá fazer uma visita? 21 de abril, 504. Estamos Contato. reformando lá, tá fazendo uma parte nova inteira, tá? Então hoje quem chega lá tá vendo a reforma, né? Todo o trabalho que nós estamos fazendo lá para atender melhor as pessoas. Mas nós estamos lá na 21 de abril 504, pelo WhatsApp 37DDD 3512-1919. Instagram, Flic Cursos. Certo. E também na internet tem a página, né? flicursos.com.br. Você pode acessar. Isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, pode chamar em um desses canais aí que o Zanata vai ter prazer de responder aí e esclarecer qualquer tipo de dúvida, não é isso? Valeu, Zanata. Obrigado, felicidades. Obrigadão. Um abraço. Obrigadão pela visita. É isso aí. Bom, seguinte, vamos dar sequência aqui.